7h da manhã, já estamos de volta aqui no Manhã no Ar. E olha, saiu o laudo do IML sobre a morte do lutador Matheus Fernando Correia Dias, de 20 anos. O atleta morreu no último dia 30, durante um evento de MMA em uma casa de show aqui em Manaus. A gente vai voltar agora a conversar ao vivo com o Fred Rocha, que tem mais detalhes aí sobre esse caso pra gente e sobre o que provocou, então, a morte do Matheus, segundo o laudo do IML. Não é isso, Fred? Isso mesmo, viu, Carol? O exame de necrópsia feito no Instituto Médico Legal pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica apontou como causa da morte lesões crânioencefálicas, produzidas por conta das lesões sofridas pelo Matheus Fernando Correia Dias, de 20 anos. No dia 30 de março, ele estava participando de um evento de lutas de artes marciais mistas, MMA, em uma casa noturna no centro da cidade, na rua Lobo da Almada, quando ele foi nocauteado, que é quando o adversário fica sem condições de continuar a luta. Ele ainda foi levado para uma unidade hospitalar aqui da cidade, mas já chegou sem vida ao local. O resultado desse exame afasta algumas hipóteses levantadas após a morte do lutador, como, por exemplo, o consumo de entorpecentes. O próprio exame toxicológico já havia descartado isso, e também a outra hipótese que estava sendo levantada era de mal súbito. Mas agora já se sabe que foram as lesões que causaram a morte do Matheus. Carol. Nossa, que coisa, né, Fred? Que perigo, meu Deus do céu. Olha, agora mudando um pouquinho de assunto, Fred, teve um princípio de confusão na cadeia feminina ontem, né? Sim, teve. Foi lá no Centro de Detenção Provisória Feminino, que fica no quilômetro 8 da BR-174. A detenta estava incomodada porque uma outra presa estava em uma cela ao lado. Ela queria que esta presa fosse para outra, que não ficasse ali ao lado dela. E por isso resolveu ameaçá-la com uma escova de dente que estava afiada, né? Provavelmente pontiaguda. Não se sabe como ela conseguiu tornar um material tão simples em uma arma branca. Então foi chamado reforço, inclusive o diretor do Instituto Penal, Antônio Trindade, foi até o local para tentar amenizar essa situação. O detalhe é que as duas já estavam no isolamento. A Secretaria de Administração Penitenciária não disse o porquê que elas já estavam ali. O fato é que a situação foi contornada e essa detenta que estava ameaçando a outra presa vai passar por sanções dentro da prisão. Carol. Tá bom, Fred. Obrigada mais uma vez aí pelas suas informações. Segura que daqui a pouco eu volto com você para a gente conversar sobre outros assuntos. Até já. Olha, um pescador morreu após se envolver em uma briga no município de Novo Airão. A família agora pede justiça para que o trio envolvido no crime seja preso. O crime aconteceu na última quinta-feira por volta das 10 horas da noite no bairro Chicó, no município de Novo Airão. A vítima foi identificada como Ronivon Silva Teixeira, de 39 anos, que estava em um bar com amigos bebendo e assistindo a uma partida de futebol, quando foi surpreendido com a chegada dessas 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Além dos tapas, chutes e socos, essa mulher que participou dessa ação criminosa pegou um pedaço de pau e foi em direção à vítima, onde acertou a cabeça dele com várias pauladas. A mulher deitava com pau, era chute, era soco, tudo eles estavam batendo nele. Eu cheguei lá, ela estava com um pauzão na mão. E quando a senhora chegou, eles fugiram? Ela estava lá braba com o pau na mão e ele disse que tinha corrido para pegar uma faca, para querer me pegar lá. De acordo com a família, os autores do crime sempre frequentavam o local, mas eles não tinham nenhuma relação com a vítima. A esposa da vítima pede justiça para que os autores desse crime sejam presos. Um deles, no caso, a mulher, chegou a ser levada para a delegacia, mas foi liberada minutos depois. Nós chegamos lá na viatura, ela chegou lá. Aí começou a conversar lá bêbada, dizendo que ela dava de mamentar. O policial falou que eles iam liberar ela. Mandaram nós voltar às 9 horas da manhã, no outro dia já. Eu acho que deveria ter pegado ela e ter botado prensa nela para ela entregar o marido dela.
Só queremos justiça, porque senão, assim como ele fez com meu marido, pode fazer com qualquer outra pessoa. Eu peço isso, justiça, pelo amor de Deus, porque ele deixou uma família sofrendo. A esposa acredita que a demora no atendimento médico possa ter agravado o estado de saúde dele. Meu marido chegou a falecer, mas por causa disso, porque lá em Nova Verão não tem. Tudo coisa que acontece lá tem que transferir para Manaus, porque não tem recurso lá. Em nota, a polícia informou que o casal envolvido no caso se apresentou na delegacia, mas segundo testemunha, somente um homem identificado como Jonas foi o responsável pelas agressões. Sendo assim, não há nenhum foragido no caso. Jonas foi indiciado por homicídio e está respondendo pelo crime em liberdade. O pedido de prisão preventiva em nome do infrator já foi representado à Justiça. E a polícia desarticulou uma quadrilha especializada em roubos e furtos de veículos em Manaus. Segundo informações da polícia, a ordem para a realização dos crimes vinha de dentro do presídio. Foram cerca de 2 meses de investigações até que a Polícia Civil, mais especificamente os policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, conseguiram prender 5 suspeitos envolvidos em um esquema de roubo e adulteração de veículos aqui na capital. Cada integrante dessa quadrilha tinha inclusive uma função específica. 2 ficavam responsáveis por adulterar os veículos, inclusive clonar as placas desses carros. 2 ficavam responsáveis pela distribuição do dinheiro e para o repasse para outros integrantes da quadrilha, e um dos integrantes fazia a parte grossa do trabalho. Ele roubava esses veículos. Aqui na mesa nós vamos mostrar alguns dos materiais que foram apreendidos durante essa operação. Alguns documentos de veículos falsos, porções de maconha do tipo skunk, 2 carros e uma motocicleta. Nós vamos conversar agora com o delegado titular, Dr. Cícero Túlio, que vai dar mais detalhes sobre como foi toda a dinâmica dessa operação. As investigações se iniciaram há aproximadamente 2 meses. Tínhamos conhecimento inicialmente de que uma quadrilha estava operando na cidade de Manaus, onde 2 integrantes dessa quadrilha se encontram custodiados na unidade prisional do Puraquequara. Na tarde de ontem tomamos conhecimento de que o Yuri, responsável por realizar os roubos, ele estaria fazendo a ponte para a entrega desse veículo e compra e revenda desse veículo, juntamente com o Rafael e José. Iniciamos então um trabalho de campana na região do shopping Grande Circular, onde no início da noite foi possível identificar a presença do Rafael e do José, que eram responsáveis por realizar a clonagem desse veículo, a adulteração desses veículos e repassar esses veículos com base nas coordenações que eram feitas de dentro do presídio pelo Marcelo e pelo Janderson. Naquela oportunidade foi realizada a detenção de todos eles e foi sabido aí que parte do dinheiro decorrente da venda desse veículo seria destinado a Andresa e ao Herschel. Eles que teriam a função de repassar esses valores para dentro do presídio posteriormente. Delegado, só para a gente explicar um pouco melhor para o pessoal de casa, os presos foram identificados como Andresa Costa de Oliveira, o Herschel Pereira Alencar, o Yuri Neves Pessoa de Lima, José Luiz dos Santos Santana e Rafael Souza da Silva. Existe a suspeita também de que a ordem, geralmente os veículos que deveriam ser roubados eram indicados por esses 2 integrantes de dentro da cadeia. Sim, com efeito, os 2 integrantes que operam de dentro da unidade prisional do Puraquequara, eles são responsáveis por coordenar toda a atuação criminosa. De dentro da cadeia, eles recebem encomendas de outras organizações criminosas ligadas a diversos crimes, como tráfico de drogas e roubos na cidade de Manaus. A partir de então, eles determinam ao núcleo executivo da quadrilha para que eles possam realizar aí os assaltos, onde nesse núcleo operava o Yuri, responsável por realizar os assaltos, e após eles subtraírem esses veículos eram repassados para o Rafael e o José, que eram responsáveis por manter sob sua guarda até que os veículos fossem clonados e adulterados. Na madrugada de ontem, uma embarcação foi alvo de criminosos no porto de Manaus. Ao todo, 12 motores de rabeta e uma roçadeira foram levados. Agora, os donos da embarcação pedem ajuda para identificar os criminosos.
Esta embarcação, que fica atracada no porto de Manaus, foi alvo de bandidos na madrugada desta quinta-feira. Nós vamos mostrar um vídeo cedido pelo proprietário do barco que mostra o exato momento em que um homem de boné, camisa de manga comprida e bermuda sobe no primeiro pavimento deste barco e furta alguns equipamentos. Ao todo, foram 12 motores de rabeta e uma roçadeira. Um prejuízo de mais de R$20 mil. E essa não é a primeira vez que isso acontece aqui no porto. No momento dessa ação criminosa, 6 funcionários estavam dormindo na parte de cima da embarcação. E o criminoso usou como saída esse espaço aqui que fica entre o porto principal, essa plataforma, e a embarcação, justamente para ninguém ver essa ação e ele levando também os equipamentos. A gente vai conversar agora com o filho dos proprietários que vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa ocorrência. Isso aconteceu por volta de 3h30 da manhã e ele foi muito rápido. Ao todo levou 12 motores que estão em caixas, embalados, e uma roçadeira, um prejuízo de mais de R$20 mil. Exatamente. E como vocês podem ver nas imagens, ele não agiu sozinho. Ele veio com um comparsa junto de um bote pequeno e, se fosse possível, ele poderia ter levado até mais coisas. Eu acredito que o barco era pequeno demais e ele só conseguiu levar 12 motores de polpa e uma roçadeira. Vocês já registraram esse caso no 24º Distrito Integrado de Polícia, que fica aqui no centro de Manaus. E o que eles falaram? Já conseguiram identificar essa pessoa? Eles tiveram algumas suspeitas de outros casos que já vinham acontecendo aqui no porto, porque não é a primeira vez que acontece, já há outras denúncias de roubo aqui mesmo e, assim, a gente percebe que não há nenhum tipo de providência tomada. As coisas acontecem, some mercadoria das embarcações e ninguém se responsabiliza. Essa mercadoria era de vocês ou seria levada para outro lugar? Não, a mercadoria era de um cliente, entendeu? A gente recebeu ela aqui por volta das 9 horas da noite. Inclusive foi a nossa última mercadoria que a gente recebeu no expediente. Todo mundo recolheu, foi descansar e foi quando aconteceu, por volta das 4 horas da manhã, essa situação. Ninguém ouviu nada? Não, segundo os relatos dos nossos funcionários, ninguém percebeu, ninguém ouviu. A gente deu conta de manhã cedo, quando a gente deu falta da mercadoria, a gente foi verificar nas câmeras e identificou a pessoa. Aliás, identificou não, nós vimos a pessoa, só que no momento ainda não identificamos quem é. Agora, os proprietários pedem ajuda também da população para que possa identificar esse suspeito que aparece nesta imagem. Se você tiver alguma informação que chegue até o paradeiro dessa pessoa, ligue para 181 ou 190. Eles podem atuar exatamente aqui, nessa área e observar a entrada e saída dessas mercadorias e também o dia a dia dessas embarcações. Se você ainda não foi alvo, um dia pode ser. Por isso, os proprietários pedem mais uma vez ajuda. E olha só esse caso, uma mulher foi vítima de um golpe ao responder a um anúncio de emprego num site de compra e vendas na internet. A estelionatária, que se apresentava como coordenadora de recursos humanos de uma empresa, cobrou um depósito de R$100 por uma vaga. A vítima, sem perceber que estava prestes a ser enganada, enviou a quantia. Uma jovem de 20 anos que procurava emprego foi enganada. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima no 1º Distrito Integrado de Polícia, uma mulher com o nome de Edivânia Silveira Machado, que se dizia coordenadora de recursos humanos de uma loja de eletrônicos, anunciou uma vaga de trabalho na internet. Só que para concorrer a essa vaga, a pessoa teria que depositar o valor de R$100 em uma conta bancária informada pela anunciante. Deixa eu te falar, a semana toda passada nós fizemos a seleção. Encerra hoje. Hoje, às 14 horas, tem o comparecimento das pessoas com entrega de documento, requisição de exame, abertura de conta para já na sexta-feira, dia 5, iniciar a trabalhar. Na vaga de manutenção, ASG e produção. Então, eu estou pedindo os valores de R$100 porque eu estou colocando as pessoas dentro da fábrica direto, sem testes, E como é que você vai indicar uma pessoa que você não conhece sem comprometimento? Se você quiser, eu te passo a conta, você deposita até 12h30, eu coloco o teu nome na lista que vai para a portaria e você comparece aqui comigo às 14 horas, munir de documento que eu vou te passar a lista. Somente assim, o interessado estaria apto a concorrer a essa vaga.
O problema é que toda essa história não passava de uma fraude. Quando eu consegui fazer o depósito, aí eu mandei a foto do depósito para ela, né, do provante, e foi quando ela mandou ir lá para a empresa que fica na Torquato. Eu ia apresentar o RG na portaria. Aí eu cheguei lá e apresentei o RG na portaria. Aí foi quando a moça falou lá, da portaria, né? Ela falou para mim que perguntou se eu fiz algum depósito. Entendeu? Aí ela falou, eu falei que sim. Ela falou, então você foi enganada, porque vieram uns e outros também com esse mesmo propósito, entendeu? Que fizeram o depósito e chegou aqui e realmente ela estava usando o nome da empresa. De acordo com a vítima, a proposta era tentadora. Era oferecida uma remuneração de R$ 1.400 por mês. A oportunidade de um trabalho era, na realidade, um golpe. Em nenhum momento, a vítima desconfiou da proposta pela necessidade de encontrar um emprego. Mas por mais que essa necessidade seja grande, a polícia orienta a sempre desconfiar desses anúncios virtuais, pois nunca se sabe quem está do outro lado. Vagas de emprego dificilmente vão cobrar um valor para você se inscrever numa vaga. Quando for concorrer a uma vaga, procurar empresas sérias, né? Empresas conhecidas no mercado que fazem esse recrutamento de pessoal. Ir até o local, exatamente, verificar. Essas coisas que às vezes as vítimas não se cercam de informações e acabam acreditando somente na palavra. Quando acontece um caso como esse, a quem recorrer, né? Isso aí varia muito, certo, da plataforma, de como a pessoa realizou aí essa compra ou até mesmo pagou um valor aí em depósito para uma vaga de emprego. Está falando de estelionatos. Então, estelionatos, a pessoa tem que procurar a delegacia da área de onde ela reside. No caso, a gente aqui também é uma, para registrar a ocorrência, prestar seu depoimento e a gente começar a investigação para saber, primeiramente, onde foi depositado esses valores, para onde foi o dinheiro e assim a gente chegar à autoria do caso. Agora, a pergunta que fica é, será que Edivânia existe mesmo? Segundo a vítima, elas nunca chegaram a conversar pessoalmente, apenas pelas redes sociais. Agora fica em cargo da Polícia Civil descobrir quem é essa mulher, antes que hajam mais vítimas. Inicialmente, agora a gente tem algumas informações muito preliminares, que acho que constam no boletim de ocorrência. A gente precisa tomar o depoimento da vítima para ver se a gente consegue informações a mais. E a partir daí, iremos seguir o rastro do dinheiro, ou seja, da conta dela, foi para onde, quem recebeu e aí por diante. Gente, olho vivo, não dá para acreditar em tudo que a gente vê na internet, não, né? Olha, agora são 7h17. Já já a gente volta com o roteiro do dia, com dicas para você comprar e comer um peixe mais em conta na Semana Santa. A gente traz também os detalhes do primeiro jogo da final do Barezão. Fast e Manaus fazem o primeiro duelo na briga pelo título de 2019. Volto daqui a pouquinho.